Como é gostoso se sentir envolvido, abraçado pela presença de Deus. Ele está entre nós. Ele vai se revelar hoje aqui com poder nesta casa. Amém? Quantos creem nisso? Aleluia. Nós não vamos perder os nossos filhos. Nós não vamos perder a próxima geração. Quantos creem nisso? Existe uma guerra invisível acontecendo neste lugar. Uma guerra invisível acontecendo todos os dias. Quando você deixa o seu filho na escola, na faculdade, existe uma guerra acontecendo. Mas hoje, neste lugar, seremos capacitados pelo Espírito Santo de Deus e vamos vencer. Os nossos filhos, a nossa casa pertence a Jesus Cristo. Amém? Quantos creem nisso? Hoje nós vamos falar sobre famílias desconfiguradas, os efeitos da queda em relação à família. E eu queria te convidar a orar junto comigo, porque sim, Deus vai operar com poder nesta casa hoje. Amém? Estenda suas mãos para o céu. Peça a Deus, me visita esta manhã. Fala ao meu coração hoje. Pai querido, Senhor, nós te damos graças, porque todo recurso que precisamos para abençoar os nossos, a nossa casa, encontramos no Senhor. Pai, estamos celebrando daqui a poucos dias o Dia das Crianças. E viemos a esta casa para declarar que o inimigo não vai tocar nos nossos filhos, que ele não vai vencer a batalha nas nossas casas. Aonde existe um guerreiro, aonde existe um valente, uma mulher de oração, um homem de oração, que um círculo de fogo seja colocado em volta, ao redor dos nossos lares, e que a presença de Deus se manifeste entre nós. Fala conosco hoje. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode se assentar. Nós vamos estudar Gênesis capítulo 4, versículo 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Essa concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O título da mensagem de hoje é Família Desconfigurada. Eu pus a palavra desfigurado na internet. Apareceu uma mulher que tinha sido atacada por chimpanzés e o seu rosto estava completamente irreconhecível. É exatamente isso que o inimigo quer fazer no tocante às famílias: desfigurar, tornar irreconhecível. Hoje os jovens na igreja são como Eutico. Muitos deles estão sentados à janela. É interessante porque Eutico estava numa boa reunião, o pregador era muito bom, o apóstolo Paulo. Uma igreja que nascia fervorosa, mas mesmo assim Eutico caiu pela janela. E sabe o que levantou aquele menino? Não foi a pregação de Paulo, não foi a oração de Paulo, não foi o conselho de Paulo. O que levantou o Eutico foi o abraço do apóstolo. Nós vamos abraçar a nova geração. Existem
lutas que não devemos lutar, elas são menos importantes. O teu filho é mais importante. A tua casa é mais importante. Nós vamos proteger a nova geração. Existe uma guerra invisível acontecendo. E eu e você precisamos nos preparar. O inimigo quer nos desconfigurar. E a Bíblia vai nos mostrar isso. Eu não sei se você sabe, mas a cada 3 jovens que entram na universidade, a cada 3 jovens cristãos que entram na universidade, sai dos caminhos do Senhor. Perdão, é o contrário, sobra, eu falei errado. Apenas fica. Estamos perdendo de lavada. Como nós podemos mudar essa realidade? Sabe, a Bíblia vai falar dos efeitos da queda na criação. Em primeiro lugar, a queda deformou, desconfigurou a relação do homem com Deus. Deus fez um paraíso, éramos para ser eternos, não morrermos, participarmos do descanso do Senhor. O Éden significa lugar de delícias, mas por causa do pecado, a nossa relação com Deus foi desconfigurada. A Bíblia também vai nos mostrar que a queda impactou diretamente o papel do homem e da mulher, deformou ela. Quando Adão vê a sua esposa, quando Eva aparece, a primeira poesia na Bíblia foi feita por Adão. Ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Faz tempo que você não faz poesia para tua mulher, aproveita hoje, deixa um recadinho para ela. E essa poesia de Adão é interessante, ele está dizendo, não que ela pertence a ele, não. Ele só vivia com bicho. Quando vem a esposa, ele fala, existe alguém como eu, ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Valorização da mulher. O pecado cria um ciclo de deformação, a mulher passa a ser dominada, e aí nós vemos como a queda desconfigura as relações entre os casais, entre o homem e a mulher. Mas a Bíblia vai nos mostrar nesse capítulo 4, os efeitos da queda na segunda geração. Em primeiro lugar, o culto é deformado. Caim apresenta o culto a Deus que não é culto. E por isso, se você ler no livro de Judas, Caim é chamado do pai das falsas religiões. Ele deforma o projeto do culto. Mas ele não faz só isso. A queda de Caim também deforma a sociedade. Depois que ele é confrontado por Deus, ele se sente envergonhado e ele foge para a cidade de Nod. Nod quer dizer terra do exílio ou terra da fuga. E ali ele constrói uma civilização sem Deus. E um ciclo de destruição se estabelece. Se você continua lendo a Bíblia, você vai ver que Deus dá outro filho a Adão e Eva, Sete. E essa civilização sim é formada debaixo dos caminhos do Senhor. Quando os filhos de Sete se juntam com os filhos de Caim, a descendência de Caim, aí a perversidade se espalha sobre a terra e vem o dilúvio. Uma sociedade foi deformada por causa do pecado. Mas não apenas isso, a família de Caim foi deformada, desconfigurada. Houve separação, divisão, morte. É exatamente isso que o pecado faz. E sabe, famílias estão sendo destruídas, destroçadas, arrebentadas, porque temos menosprezado o impacto do pecado nos nossos relacionamentos pessoais. É interessante a história que a Bíblia nos conta a respeito de Davi. Ele tem um relacionamento extraconjugal, e de fato Deus o perdoa. Mas Natã, quando vai o confrontar, diz, a espada não se apartará de sua casa. Um ciclo de destruição se estabelece no seu lar por causa do seu pecado. Relações incestuosas, filho contra filho, pai contra filho, rebelião no lar. Cuidado! Deus perdoa o pecado, mas as consequências no lar, elas às vezes são quase que irreparáveis. A família tem sido desconfigurada na nossa nação.
A cada 4 jovens, um hoje é filho de pais separados no Brasil. Nos últimos 6 anos, os números de casamento só decresceram. As pessoas não querem mais casar. Os jovens não querem casar. Em compensação, o número de divórcios só aumenta exponencialmente, todos os anos. E são vários os aspectos que apontam para uma realidade de famílias desconfiguradas. Primeiro, a banalização do casamento. Hoje você sabia que demora mais abrir uma empresa do que terminar um casamento. Você faz um divórcio no mesmo dia. Olha a nossa balança de valores. A banalização do sexo. As pessoas não veem o sexo como uma expressão de amor, mas simplesmente algo egoísta, um prazer egoísta. Isso está sendo ensinado desde cedo, só que daí o jovem que aprendeu a viver dessa forma entra num casamento. Ele tem que se relacionar apenas com a sua esposa, ele não sabe fazer isso. Ele não aprendeu que sexo é uma expressão de amor. E essa sociedade individualista está colocando tudo a perder. Vem os divórcios, eu tenho direito. É o divórcio sem culpa. Famílias são separadas. E aí a gente casa de novo. Aí entra um novo pai, uma nova figura no lar. Aí a filha pequena cresce. E os casos de abusos não param de aparecer todos os dias. Os filhos agora se decepcionam com o modelo familiar que lhes é proposto. E eles criam novos modelos de família. Todos os dias eu vejo jovens me mandando mensagens. Crianças, pré-adolescentes, que se cortam, que se mutilam, que querem tirar a própria vida. O que está acontecendo nos nossos dias? O inimigo veio para matar, roubar e destruir. Ele quer desconfigurar as famílias. Mas Cristo veio para nos dar vida e vida plena. A sua casa vai ser governada por Jesus. O seu lar precisa ser governado pelos valores da palavra. E quando esses valores entrarem, Deus vai estabelecer a sua bênção sobre o seu lar e sobre a sua casa. Eu creio assim em nome de Jesus. Mas pastor, o que desconfigurou a família de Caim? E como eu posso me precaver, proteger, guardar a minha casa? Olha que interessante, Gênesis 4, versículo 7. Olha o que Deus diz para Caim. Se você fizer o bem, não será aceito. Ele está bravo porque Deus não aceitou a sua oferta. Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. É interessante essa palavra, ameaça a porta. O pecado ameaça a porta. A palavra ameaça aqui, a melhor tradução para ela seria a serpente que está pronta para dar o bote. Essa é a ameaça aqui. O bote da serpente. Você já viu a serpente de cabeça levantada assim? Eu lembro, eu era criança, a Kelly devia ter uns 6 anos, minha irmã, estava numa casa de praia, ela falou, tem uma cobra na garagem. Eu falei, para, Kelly. E aí ela me chamou, e eu na minha vasta experiência, com 7 anos de idade, olhei para a cobra e ela estava com a cabeça levantada assim, parada, eu falei, não, essa cobra não é de verdade. Deve ser um brinquedo. E a gente começou a se aproximar, querer brincar, querer ver o que era. E eu lembro que a minha mãe viu e tirou a gente dali. Sabe, às vezes a gente não percebe, mas a serpente está à porta. A gente acha que ela é inofensiva. Foi isso que aconteceu com Caim. E na verdade a Bíblia, quando fala da serpente e essa figura, ela está falando de algo mais profundo. Olha o que diz Gênesis 3, versículo 15. Essa é uma profecia. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar.
É interessante que Deus fala a Eva a respeito de duas descendências. A descendência da serpente, que não é uma cobra aqui, é o inimigo. E o descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da cobra. Em outras palavras, estaria imune ao seu poder. E sabe, nós vemos aqui o cumprimento de algo. Jesus é aquele que vem e que tem poder, e que vem esmagar a cabeça da serpente, mas Caim foi seduzido pela serpente de novo. Ele abriu a porta para ela. E os descendentes de Caim, a sua descendência, ela foi dominada. E olha que interessante, Jesus falando a respeito desse conceito, em João 8, versículo 44. Ele está falando às lideranças do seu tempo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio. Está falando de Caim, da situação, da descendência, e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Ele seduz, ele mente, ele engana. A descendência de Caim não estava pronta para lidar com a serpente. Mas todos aqueles que têm o selo, a marca de Jesus na sua vida, sim, estão imunes. Assim como Moisés levantou uma serpente de bronze no meio da casa de Israel, enquanto eles estavam no deserto, e eles olhavam para ela, e os efeitos, o veneno da cobra, não surtia efeito sobre o povo. Ainda hoje é assim. Você vai proteger a sua casa contra o engano de Satanás. Jesus vai trazer o antídoto. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos... Aleluia! Ele é a verdade. Quais foram as mentiras que Caim acreditou e que desfiguraram a sua descendência, o seu lar, a sua família? Em primeiro lugar, Caim não soube lidar com as expectativas frustradas. Eu preciso lhe dizer, mas se você não frustrou a sua esposa nunca ainda, é porque você é novo casado aí. A gente vai frustrar a expectativa da esposa, do marido, dos filhos. Ainda há pouco eu voltei de viagem ontem. Eu tinha falado para a Nina, eu ia trazer uma balinha, eu esqueci. Eu cheguei na porta, ela me abraçou, pai, cadê a balinha? Ixi. Nós vamos frustrar as expectativas uns dos outros. Caim não soube lidar com isso. Quando Caim nasce, a sua mãe lhe dá um nome. Caim, a raiz da palavra é lança. E a tradução é possuir, adquirir. Por isso ela diz, adquirir um varão com o auxílio do Senhor. Existia uma profecia de um descendente que os resgataria. Ela projeta isso no menino, em Caim. Ele é a lança que vai esmagar a cabeça da serpente. Depois vem Abel. O nome Abel é interessante. Sabe o livro de Eclesiastes, quando ele fala vazio de vazio? Esse é o nome, Abel, vazio. Não há expectativas. Ele passa como um sopro. Abel. Mas em determinado momento, Caim frustra as expectativas primeiro do Senhor. Lhe entrega uma oferta que não o agrada. Depois, decepciona as expectativas da sua família. Ele errou, ele caiu e ele não sabe lidar com isso. E ele começa a criar justificativas infundadas. Sabe, a maioria de nós faz isso. Eu não sei quantos já assistiram aquele filme O Mentiroso. Já assistiu? O Mentiroso? Levanta a mão aí, deixa eu ver se só eu que... ufa. Ontem fui pregar, falei sobre esse filme nos jovens, a maioria não assistiu. Eu falei, eu estou velho mesmo. Mas é interessante a história desse filme, porque é um pai que frustra a expectativa dos seus filhos. Ele faz a promessa de que ia estar numa festa de aniversário, ia estar lá, daquela vez ele ia. O menino fica esperando, chega na hora do parabéns, e ele fica olhando para ver se o pai aparece. Se o pai abre a porta, mas o pai não vem.
E aí, na hora de soprar a velhinha, ele faz um pedido: que o meu pai não consiga mais mentir. E sopra a velhinha. E aí o pai fica incapaz de mentir. É interessante o filme, porque nesse contexto ele vai tentando de novo fazer o que ele sempre fez. Dar um jeito, justificativas mentirosas, para aparar os machucados que ele está fazendo na família, com aqueles que ele trabalha, com seus relacionamentos, mas agora ele não consegue. E ele vai caindo em si de que as suas justificativas são infundadas. Meu irmão, cuidado. Eu e você, nós vamos frustrar expectativas. Nós precisamos confrontar o nosso erro. E aí o que Caim faz? Ele cria um vilão. Versículo 4, o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. É muito interessante. Uma das maneiras de lidarmos com a reprovação é achar um vilão, um culpado. Quem aqui já não perdeu o jogo e pôs a culpa no juiz? A gente perde o campeonato e a culpa é do juiz. A gente tem que encontrar um vilão, e foi exatamente isso que Caim fez. Em vez de confrontar o seu erro, foi mais fácil olhar para o lado e dizer: o meu irmão deve ter feito algo. E é interessante a nossa capacidade de criar vilões. Eu creio que ela está de alguma maneira conectada com o nosso imaginário de que podemos ser super-heróis. Todos nós queremos de alguma maneira ser super. Você quer ser uma super mãe, um super pai? Você quer ser um filho que cuida dos seus? Nós queremos e temos o desejo de superar limites. Nós acreditamos que podemos, que somos infalíveis. É interessante. É por isso que algumas sagas de filmes não saem de moda. A Marvel já lançou os mesmos filmes, os mesmos super-heróis várias vezes e sempre é recorde de bilheteria. Eu já assisti o Rock 1, 2, 3, 4, 5, 6... E agora lançaram Creed, que é o filho do Apollo, que é treinado pelo Rock. Já está na segunda sessão do filme. E não sai de moda. Sabe por quê? Nós gostamos da musiquinha, né? Tanana. Ele subindo a escada, ele cai, ele levanta. Ele consegue sempre. Nós gostamos. E quando não somos capazes, quando falhamos, quando erramos, é mais fácil criar um vilão. A culpa é do meu pai. A culpa é da minha mãe. A culpa é do meu marido. Os filhos estão assim, a culpa é dele. Deixa eu te dizer uma coisa, o teu marido não é o teu inimigo. O teu pai não é o teu inimigo. A tua esposa não é a tua inimiga. A Bíblia vai falar qual é o nosso verdadeiro inimigo em Efésios 6,12. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Você está brigando com a pessoa errada. Eu lembro do jovem amigo meu que os pais se separaram. E sem perceber, ele introjetou toda a culpa pela situação que eles estavam vivendo, de privação, de dificuldades na mãe. Ele a tratava mal, ele a agredia, porque ele tinha criado um vilão. Mas quando ele entendeu a sua situação e foi resolver os seus problemas, entendeu sua própria vilania, e disse: eu preciso me tratar. Um processo de cura se estabeleceu na sua casa e entre os seus. Hoje você veio aqui porque Deus quer tratar a sua vida. A sua guerra não é contra pessoas. Existe uma guerra invisível acontecendo aqui neste lugar e na tua casa todos os dias. E Deus te trouxe aqui porque Ele quer abrir os teus olhos e te dar discernimento. A serpente está à porta esperando a gente só abrir. Você precisa enxergar isso, meu irmão, em nome de Jesus. Nós vamos fechar a porta na cara dela.
Deus vai nos dar vitória sim, em nome de Jesus. Quantos querem isso? Aleluia! O inimigo não vai tocar os nossos. Mas olha que interessante, como Caim não teve essa percepção. Alguns sentimentos perigosos ele começou a alimentar no seu coração. Versículo 6, o Senhor disse a Caim: por que está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Cuidado com os sentimentos nocivos, perigosos, que você dá corda e alimenta no teu coração. Eles vão mudar o teu semblante. Eles vão mudar o teu jeito de agir. Eles vão te envenenar. É isso que a serpente faz, ela nos envenena. O que você tem alimentado? Cuidado, você vai se tornar uma pessoa amargurada. Eu lembro de um jovem que eu atendi alguns anos atrás. Esse jovem tinha sido rejeitado pelo seu pai. Logo na infância ele foi embora e eles se afastaram muito. E ele por vezes tentou retomar o relacionamento, mas toda vez que fazia isso, se sentia rejeitado de novo. Até que na adolescência ele para de tentar. Mas isso deixa marcas no seu coração. Ele agora está sempre na defensiva. Ele tem medo de ser rejeitado de novo. Ele se torna uma pessoa orgulhosa. Ele precisa ser o dono da razão. Ele não sabe ouvir conselhos. Ele tenta se proteger. Isso atrapalha os seus relacionamentos. As namoradas que ele tenta se relacionar, ele acaba as machucando. E isso, depois de um tempo, gera uma crise de identidade até na sua sexualidade. E aquele jovem chega na minha sala chorando, contando a sua história. Ele tinha um vilão. E ele tinha sentimentos que o estavam envenenando. Eu disse: você precisa liberar perdão. Você precisa resolver isso com teu pai. E ele disse para mim: pastor, não tem mais como. Meu pai já morreu. Nós não fizemos as pazes. Não tem o que fazer. Eu disse: isso não é verdade. Deus quer curar você. Você vai fazer o seguinte: você vai escrever uma carta para o teu pai. Você vai lá no lugar onde ele foi sepultado. E você vai pedir perdão a Deus pelo ressentimento, pela mágoa. E você vai liberar teu pai. Aquele moço tinha dito para mim: pastor, é tão forte isso que eu tenho com meu pai, que eu não consigo ver os álbuns de família. Eu não consigo ver os filmes das festas. Eu não consigo olhar para ele. Aquele moço, depois de relutar consigo mesmo, tomou coragem e escreveu a carta. E um dia ele me manda a foto, ele naquele lugar, lendo aquela carta em cima do lugar onde seu pai estava sepultado. Naquele dia, aquele moço volta para casa. Quando ele chega ali, ele não percebe, mas a família estava assistindo um daqueles filmes, das festas. E ele senta e assiste tudo. Ele vai dormir, então quando ele vai orar, ele se dá conta: ei, eu vi o meu pai, não me incomodou mais. Sabe o que aconteceu naquele dia? O veneno da cobra foi tirado do seu coração. Existem pessoas aqui envenenadas pelos ressentimentos, pelas mágoas, pelos machucados. Eu sei que pessoas te feriram e talvez feriram muito. Mas cuidado, você vai entrar numa espiral de autodestruição. Isso vai te tornar amargo. A palavra de Deus diz em Hebreus 12:15: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Cuidado com os sentimentos. Cuidado, eles são perigosos. O que você tem alimentado no teu coração? O que você tem alimentado? Sabe, esses dias, eu tenho 2 filhos, o Benício e a Nina. O Beni está com 5, a Nina acabou de fazer 4. E irmãos se provocam. Eu não sei se você tem irmãos. Quem nunca brigou com o irmão aqui? É porque você ou não tem, ou você é santo, vai ser arrebatado.
Eles estavam ali se provocando. Beni estava provocando a Nina e ela começou a ficar nervosa, começou a ficar brava. Aí daqui a pouco a Nina pegou o que tinha na frente e jogou no Benício. O Benício foi se defender, levantou a mão e pegou no dedo dele, mas cortou. Só que eu acho que pegou uma veiazinha, alguma coisa, porque começou a sair sangue demais. Sangue demais e sangue para tudo que é lado. E daí a Nina, desesperada, já saiu chorando. O que aconteceu? Eu vou atrás do Beni, o Beni segurava a mão e dizia: eu vou morrer, pai, eu sabia que esse dia ia chegar. Chegou a minha hora, né, pai? Chegou a minha hora. Eu: não, filho, não chegou a tua hora. E aí vai, leva o menino para debaixo da pia, joga água, chama a filha. E naquele dia, eu tive que disciplinar a Nina e falar: filha, você precisa aprender a cuidar dos sentimentos. Sabe qual é o problema? A gente cresce. A Nina tem 4 anos. Mas eu e você crescemos. E mesmo assim, não aprendemos a lidar com os sentimentos. Sentimentos perigosos. É o veneno. Hoje, em nome de Jesus, Deus vai tirar todo ressentimento e mágoa do teu coração. Você vai ser liberado. Você vai sair desse lugar livre. Em nome de Jesus. Ele alimenta os sentimentos. E ele mata o seu irmão. A Bíblia diz no versículo 8: disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estava ali, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. Aquilo se transforma em algo tão incontrolável. É interessante que não é um impulso de raiva, não, ele premedita. Ele leva o irmão no campo. Ele deseja o mal do irmão. Ele quer o mal. Cuidado. Talvez o ódio tomou conta do seu coração. Às vezes você não fez algo, mas Jesus disse que quando a gente odeia, já começou. Nós matamos pessoas no nosso coração. Nós desejamos as ferir, as machucar. Quantos atendimentos eu fiz e faço aqui de jovens que querem punir o pai ou a mãe por algo que aconteceu. É uma traição, é um divórcio, é um machucado. E aí o que eles fazem? Começam a usar drogas. Começam a andar com companhias que eles sabem que os pais não aprovam. Eles começam a tomar medidas porque eles querem ferir. Eles querem machucar. Como é que está teu coração? Você não consegue olhar o álbum de fotos? Você fica feliz quando o outro vai mal? Você celebra a derrota do teu irmão? Cuidado! Isso é um ciclo de destruição que vai destruir a família. E aí Deus vem e o confronta. Caim está nessa situação, tinha matado seu irmão e ele segue adiante. Então Deus vem e pergunta a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Eu sou responsável pelo meu irmão menor agora? Não sei, não tenho ideia. E sabe, esse complexo de Caim está dentro da gente. Nós estamos fazendo errado. Nós estamos sim celebrando o mal do outro. Nós estamos sim com o coração tomado. E quando Deus vem nos confrontar, nós dizemos: que isso? Não está acontecendo nada. E aí Deus diz: mas eu estou ouvindo o sangue do teu irmão clamando por justiça. Meu irmão, em nome de Jesus, eu não sei o que te fizeram. Eu não sei quais são os seus vilões. Eu não sei quais são as suas histórias. Mas hoje, não levanta a guarda. Não tenta mentir para Deus, porque não dá. Ele sabe de todas as coisas. E se Ele está batendo no teu coração e está te incomodando, que existe algo para ser consertado em nome de Jesus, não tente se justificar para Deus. Não tente mentir para Ele. Abaixa a guarda e deixa Ele te tratar. Porque a sua família, a sua casa pode ser desconfigurada.
o projeto de vida que Deus tem para você, se você não deixar Ele guardar teu coração. Mesmo assim, Deus, na sua maravilhosa graça, põe uma marca na vida daquele moço. E é interessante que, apesar disso, quando Deus o confronta, ele se vitimiza. Deus fala assim: olha, vai ter consequência, vai ter castigo. E aí olha o que Caim diz: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Meu irmão, eu não sei o que você errou, o que você fez, o que aconteceu, nós erramos. Mas não adianta tentar lutar contra o castigo que Deus impôs. Passa por ele, enfrenta. Não se vitimiza: eu não tenho como, isso não é justo. Foi exatamente isso que Caim fez e pôs tudo a perder. Eu lembro de um pai que marcou um horário comigo. Ele era um cara que tinha um bom salário, tinha um ótimo emprego, tinha condições de sustentar sua família, sua casa. Ele se separou e ele não pagava pensão. E aí, depois de muitas tratativas e tentativas, a esposa e a filha põem ele na justiça. E aí ele é obrigado a pagar. E eu lembro que ele marcou um horário e ele não queria remediar a situação, ele não queria alcançar o coração da filha. Ele veio com a Bíblia aberta, no texto certo, selecionado aqui, ó. Que evangelho que você prega esse, pastor? O meu diz que não pode irmão processar irmão, que história é essa? Ele estava perdendo a família, já tinha perdido tudo. Meu irmão, para de se vitimizar. Enfrenta a situação, reconquista a tua casa, reconquista a tua família, vai atrás dos seus. Pecado gera consequência. E a vitimização não vai resolver nada. Enfrenta. Mesmo assim, Deus vai lá e põe uma marca da graça. Ninguém vai tocar em você. Um sinal de bênção. Ninguém podia tocar, ninguém podia matar. Caim recebe esse sinal de bênção do Senhor. Quantos aqui entregaram a vida para Jesus? Existe uma marca da graça de Deus na tua vida. Você foi perdoado, lavado pelo sangue do Cordeiro, e ninguém pode tirar isso de você. Caim tinha uma marca da graça na vida dele. Mas porque ele não concordava com o castigo, ele se revolta com Deus. E sabe o que ele faz? Ele tenta construir uma família longe de Deus. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Caim teve relações com a sua mulher e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Ele não aceitou o tratamento de Deus, se revoltou com Deus e criou uma família longe de Deus. Talvez você esteja num processo de cura. Você está lidando com as consequências do seu pecado na sua casa. Existe um caminho de restauração. Existem marcas, consequências, crises foram geradas. Não se revolta com Deus. Bate no peito, fala: Senhor, eu recebi a marca da tua graça. E eu quero a tua ajuda para reconstruir a minha casa e proteger os meus. Nós temos uma escolha. Nós podemos ser como os descendentes de Caim, que não conseguiram proteger. A serpente estava pronta para dar o bote. Mas sentimentos, impressões, posicionamentos errados abriram a porta para ela entrar. Ou nós podemos ser como uma descendência de Sete,
o governo de Deus vai se estabelecer na nossa casa. Hoje eu queria te convidar a consagrar o seu lar a Jesus. Hoje eu queria te convidar a consagrar a sua vida a Deus. A pedir: Senhor, se existe algo errado, conserta primeiro a mim. Tira do meu coração tudo que não presta. Eu quero proteger a minha casa. Deus vai colocar um muro de fogo ao redor da tua casa. Ele vai libertar teu coração hoje. Vai te libertar. Ele vai te curar hoje em nome de Jesus. Você não quer que a sua família seja desconfigurada. Se você quer pedir ajuda de Deus hoje, a bênção de Deus, para proteger os seus e ver a tua casa sendo construída na rocha que é Cristo, debaixo do favor de Deus. Aonde você está, fique de pé, vamos orar, vamos clamar agora, vamos pedir a bênção de Deus sobre os nossos, em nome de Jesus. Fecha seus olhos. Existe algo que Deus tocou no teu coração. Eu já entrei em alguns espirais de autodestruição. Eu não quero mais isso para a minha vida. Se hoje você quer pedir: Deus, me liberta, me renova, vem, Senhor. Aonde você está, comece a orar aí no teu lugar. Comece a orar no teu lugar. Comece a pedir: Senhor, me cura. Cura dos sentimentos ruins. Liberta minha alma. Transforma minha vida. Vem, Espírito de Deus. Vem, Senhor. Vem, vem, Pai querido. Agora nós vamos orar. Você está com a tua esposa aí? Está com um filho perto, uma filha? Você está sozinho, não tem problema. Se você está com alguém da família, abraça aí agora e nós vamos levantar um clamor. O inimigo não vai tocar nos nossos. Amém? Vamos orar? Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos pela fé que o inimigo não vai destruir os nossos lares. Ele está à porta. Ele tem ameaçado. Ele está pronto para o bote. Mas nós cremos no descendente da mulher, Jesus Cristo, aquele que veio para destruir as obras da serpente. E nós declaramos pela fé que em nome de Jesus a nossa descendência será abençoada. Os filhos dos nossos filhos servirão ao Senhor. Nós declaramos pela fé que a boa mão do Senhor estará estendida sobre os nossos. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pelo que o Senhor tem feito, pelos adolescentes que têm se convertido, pelas multidões que têm vindo, pelas crianças que têm tido experiências com Deus. Nós agradecemos, mas nós declaramos que isso seja uma realidade dentro da nossa casa. Pai, em nome de Jesus, reveste pais agora. Enche-os do Espírito Santo para educarem bem os seus filhos, para porem limites, para serem referenciais de fé dentro do seu lar. Pai, em nome de Jesus, eu quero clamar: capacita homens e mulheres, tira a cegueira, para que eles possam enxergar o que se passa no coração do filho, o que se passa no coração do marido, para que eles possam enxergar sentimentos nocivos que têm sido alimentados e que podem pôr tudo a perder. Pai, nós rejeitamos que todo pecado hoje, ressentimento, mágoa, amargura, que agora possamos ser libertos pelo poder que há no sangue de Jesus. Que Ele nos cure, que Ele nos renove, que Ele nos abençoe. Que pessoas saiam daqui leves, curadas, restauradas. Que o perdão de Deus possa chegar entre nós. Manifesta o teu poder, quebra julgos agora, revela a tua grandeza. Nós clamamos, Pai, estende as tuas mãos de bênção sobre as nossas casas,
sobre as nossas famílias, que elas sejam benditas, abençoadas, que possamos ver a glória de Deus juntos. Não aceitamos perder ninguém, Pai. Não aceitamos. Queremos declarar, como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Queremos declarar, como aquele carcereiro: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pai, vem agora, derrama a tua unção sobre servos e servas, que eles se posicionem, que eles se posicionem. O inimigo não vai tocar os nossos. Põe um muro de fogo ao redor da nossa casa. Nos protege, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus.